Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram. Estou fazendo uma série de enquetes relacionadas à estática, porque a base é o essencial. Depois fazer outras matérias também, mas a questão é o seguinte. Eu tenho um caminhão passando em cima de uma ponte. E a pergunta é, a carga das rodas em uma ponte, como que ela é segundo Saint-Venant, né? O princípio de Saint-Venant, tá? Você não precisa saber que é Saint-Venant, você precisa saber o princípio que ele como funciona, tá? Você precisa saber que as leis de Newton são de Newton, mas precisa saber como funciona, mesma coisa aqui, tá? Então, o princípio de Saint-Venant. O que é que o princípio de Saint-Venant diz? Bom, 99 pessoas disseram o quê? Que o princípio de Saint-Venant diz que a carga das rodas é distribuída quando eu vou diminuir a estalagem, mas concentrada quando eu vou diminuir a fundação. A opção B, que foi a mais votada, é que carga de roda é pontual. Acabou, Saint-Venant diz o que é tudo pontual. A opção C é que Saint-Venant diz que a carga de uma roda, ou das rodas como um todo, equivale a uma carga equivalente distribuída. E a opção D é que Saint-Venant diz que as cargas são maiores perto do apoio. Ok? Então, qual é a questão aqui? Bom, primeiro, vamos começar com a menos respondida. Cargas são maiores perto do apoio? Um caminhão pesa 30 toneladas. Quanto que ele pesa perto da fundação? 30 toneladas. E no meio do vão numa ponte? Quanto que ele pesa? 30 toneladas. Então, nem faz sentido dizer que as cargas são maiores. Se o caminhão pesa 30 toneladas, quanto que ele pesa? 30 toneladas não importa onde que está. Tá? Então, isso aqui não é. Bom, questão de equivalência a cargas uma carga distribuída. Ou seja, se tem um caminhão, ele tem 30 toneladas e vão de 15 metros, equivale a 2 por metro? Não, não equivale. Ok? Tá? Ele equivale a mais do que isso. A gente pode fazer um ajuste, tecnicamente. Né? Eu poderia pegar uma carga maior equivalente, certo? Descontar o momento fator resistido do caminhão, tá? Que ele resiste o momento fator também, porque o momento tem vários apoios, o caminhão também funciona como uma viga, tá? Mas a questão é, ainda assim não é equivalente a uma carga distribuída, tá? Porque tem variações e tudo mais, e não é o princípio de Saint-Venant que diz isso. Tá? Lá no curso de pontos eu demonstro também a questão que a gente pode converter o trem tipo em cargas. É uma carga distribuída descontando o momento do resistido do caminhão e tudo mais, mas a questão é, não equivale a uma carga distribuída. Não, isso aqui não faz o menor sentido, não é isso que Saint-Venant diz. Tá? O princípio de Saint-Venant ele é muito mal explicado na maioria da literatura no Brasil, tá? Tanto que no meu livro, O Mínimo de Estruturas, eu abordo justamente na parte estática o princípio de Saint-Venant, tá? Mas, vamos lá. O que é o princípio de Saint-Venant traduzido numa linguagem científica, mas que ao mesmo tempo que seja entendível, que seja lógica, tá? O princípio de Saint-Venant basicamente diz, estou pegando o livro agora, tá? Mas basicamente ele diz o quê? Que a posição exata de uma carga em uma estrutura não é crítica para elementos afastados dessa carga, mas extremamente crítico para elementos próximos. Essa é uma interpretação, como eu interpreto Saint-Venant. Tá? O que significa isso? Significa basicamente que quando eu tenho uma carga numa região, tá? E eu estou verificando alguma coisa perto daquela região, o formato exato, a maneira exata que essa estrutura se comporta é extremamente crítico. Mas se eu estou longe dessa região, pouco importa. É isso que basicamente é a questão de Saint-Venant, tá? Ou seja, vou mostrar um outro exemplo aqui equivalente. Imagina que eu tenha, por exemplo, uma parede aqui, tá? um pilar parede, aqui eu tenho outro pilar parede, certo? Eu tenho dois pilares parede, né? Que os dois estão morrendo aqui, num prédio, né? Então eu tenho um pilar parede, os dois estão morrendo, né? E tem uma viga de transição e tem um pilar nascendo nessa viga de transição. Ok? Tá? A questão é, quando eu for verificar essa região de contato da viga de transição com o pilar, o formato do pilar é extremamente importante. Porque se o pilar assim, ou um pilar é mais comprido, outro pilar parede aqui, tá? E isso modifica o comportamento do espraiamento das cargas e tudo mais nessa região aqui. Mas se esse pilar tem 150 toneladas, ele é um pouquinho mais largo porque é mais estreito, se for mesmo 150 toneladas no mesmo eixo, não vai influenciar quanto de carga cada pilar que está morrendo vai pegar. Entendida essa questão? Tá? Então a questão é,
O mesmo vale para a carga de uma roda. Quando eu estou olhando a fundação de uma ponte, ok? Tá, o que vai acontecer? Eu estou mandando aqui. Eu quero saber quantas toneladas eu tenho aqui. Ok? A posição exata aqui, ó, a largura da roda não importa, porque eu posso simplificar como eu estou a alguma certa distância da roda, eu posso simplificar com uma carga pontual. Tá? Mas, quando eu vou verificar essa região da roda, não, eu não posso considerar uma carga perfeitamente pontual em 1 milímetro quadrado ou menos. Tá? Então, o que vai acontecer é que a resposta correta, e isso é extremamente importante depois, por exemplo, você vai dimensionar uma ponte ou qualquer outra carga pontual, é extremamente importante que quando você vai verificar a região local, que você tenha a largura exata da carga. Ok? A nossa nova norma traz isso, 2020-2019. O Eurocódigo tinha desde o ano passado, né, essa questão de verificação de carga pontual, mas a questão é que a carga é distribuída na laje, realmente a carga é distribuída na laje, porque ela está distribuída em uma região, ela tem uma região, ela não está perfeitamente concentrada, tá? Mas ela está pontual na fundação, ok? Quer ver uma outra maneira? Vamos lá. Ó, eu estou segurando uma peça metálica aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá, estou segurando uma peça metálica. Se você pausar o vídeo e tentar ver, você não consegue saber exatamente como que ela é. Você sabe que o Gilberto está segurando uma peça metálica na mão. Agora, o formato dela, o comportamento dela, você não consegue. Agora, se eu deixar ela bem perto da câmera, do nada, isso aqui que era um ponto, virou uma região. Tá? Inclusive, se eu deixar bem perto da câmera, vira uma região bem grande, certo? Tá? Ó, fica uma peça bem grande. Fica maior que o meu olho, cabe dentro dela, para ter uma noção, né? Porque eu estou bem próximo. Então, quando estou bem próximo, o formato exato dela é crítico, mas quando eu estou longe, não. Isso que eu preciso de São Vedã, né? Então, quando eu for dimensionar, por exemplo, uma ponte, igual eu falei lá no curso de pontos e tudo mais, eu abordo isso, né? Mas a questão é, quando eu for dimensionar uma ponte, a largura da roda, o tamanho da roda, é extremamente importante para me verificar funcionamento, flexão na laje, distribuição de cargas e espraiamento de carga como um todo, na região onde o caminhão está em cima. Mas, depois eu vou dimensionar a viga, já importa muito menos essa posição. E quando eu vou dimensionar, porque a viga já tem um pouco mais de espalhamento na distância da roda. Quando eu for dimensionar a fundação, é nada, ela não tem influência nenhuma, porque está muito longe. Tá? Ah, mas se tiver uma roda passando bem em cima da largura da fundação, ok, talvez ali tenha uma pequena influência, porque está bem perto. Mas assim que a carga está longe, ela deixa de ser importante o formato exato, a posição exata dela. Esse é o princípio de São Venant, ok? Que basicamente não existem cargas pontuais. Só existem cargas pontuais quando você está de longe, você não consegue ver bem como que é o formato da carga e você simplifica que ela é uma carga pontual, ok? Tá? Uma maneira de imaginar isso muito bem, imagina o quê? Tá? Imagina que você fica em um pé, tá? Segurado na ponta do seu pé. Ok? Imagina que você está no seu apartamento, na sua casa mais, com uma laje que foi dimensionada para escritório. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que se você está na ponta do seu pé, imagina uma bailarina na ponta, só no cantinho do pé. Tá? Uma bailarina que pesa 50 quilos. 50 quilos. Uma bailarina vai conseguir derrubar uma laje? Dificilmente. Mas imagina que essa bailarina fica em 1 centímetro quadrado. Tá? 50 quilos em 1 centímetro quadrado equivale a 500 toneladas por metro quadrado. É uma coisa absurda mesmo. Se você conferir a conta, mas 50 quilos, isso, vezes 10 mil, é 500 toneladas por metro quadrado. Se for pensar que uma bailarina tem uma área de 1 centímetro quadrado, é como se ela tivesse uma carga de 500 toneladas por metro quadrado. Desculpa, 500 quilos por metro quadrado. Dividido por 1000 aqui. Não, são 500 toneladas por metro quadrado mesmo. Tá? Então, a questão não faz o menor sentido, porque eu estou fora da realidade, mas a questão é uma verificação pontual, é uma carga extremamente pontual ali. É uma carga que não faz sentido na nossa cabeça, né? Imaginar uma região tão pequena. Mas a questão é, uma laje suporta isso? Tá? Essa é a questão. Se fosse uma bailarina de 70 quilos, 80 quilos, tá? Essa que é a ideia base. E aí a gente tem que lembrar que tem uma certa distribuição. A carga tem uma certa área. Ela não está em área nenhuma. Não é uma carga pontual, é uma carga em uma área. Um pneu não tem uma área nenhuma. O pneu tem 0,1 metros quadrados. É uma certa área ainda, e isso é importante a gente saber quando for verificar a região onde a carga está sendo aplicada. Entendido isso aqui? Então a resposta correta é que a carga está distribuída na laje, porque quando eu estou verificando a laje, tem o pneu diretamente em cima dela, mas ela é pontual na fundação,
que é uma simplificação que a gente pode aplicar no modelo, porque a fundação está longe do pneu. Okay? Esse é o princípio de Saint-Venant, essa é a importância do princípio de Saint-Venant, e lembre, cargas locais não existem tecnicamente, mas são uma simplificação. Quando eu estou de longe, eu não consigo ver como que ela se comporta, então eu simplifico como sendo uma carga pontual e não vai influenciar drasticamente, mas quando estou de perto, eu tenho que saber qual é o formato dela, porque isso vai alterar drasticamente os efeitos naquela região. Ok? Então, por enquanto, será isso, e até a próxima.